Qual o seu nome? Os paramédicos começaram a trabalhar e estabilizaram Aaron rapidamente. Mas sabiam que precisavam levá-lo a um hospital o mais rápido possível. Eu sabia que se ele não fosse operado, ele podia ficar com sequelas pro resto da vida. E com uma criança dessa idade, a gente não pode arriscar. Blas, sem conseguir aguentar mais a situação, se afastou, confuso. Eu não conseguia olhar. Dói mais algum lugar? O Dom virou para mim e disse: agora não tem nada que você possa fazer. Se acalma. Você não tem o conhecimento necessário para lidar com isso. Eles têm. O que aconteceu? Então se acalma. Foi um tubarão? Ele estava ofegante, estava fora de si. Não era o Blas que eu conheço. Ele é um cara calmo. Mesmo nas situações mais difíceis, ele mantém a compostura. Aquele dia ele perdeu. O resgate já havia chamado um helicóptero do hospital pediátrico que fica em Houston, a quase 80 quilômetros dali. Thelma e Blas ficaram desconsolados ao saber que não poderiam acompanhar Aaron no helicóptero. Eu disse: filho, você é forte, fica firme. E ele disse: eu tô firme. Tá bom, pai, legal. Atenção, atenção, favor responder ao chamado. Ataque de tubarão, atenção. O pedido de socorro para Aaron chegou ao serviço de resgate aéreo às 8 horas da noite, no momento em que Melissa Kendrick e Jeff Cobb iniciavam seu turno. Eles lembram que as palavras ataque de tubarão os pegou de surpresa. Nenhum deles, em seus 29 anos de trabalho, havia atendido a um chamado como esse. A gente olhou um para o outro e se perguntou: isso é sério? E como nunca brincamos com esse tipo de coisa, nós falamos: tá bom, vamos lá. Eu fiquei imaginando como ia ser, porque nunca tinha visto uma mordida de tubarão, pessoalmente. Já tinha visto fotos, mas não ao vivo. E as fotos já eram bastante assustadoras. Normalmente recebem pouca informação sobre o que vão encontrar. Neste caso, em menos de 6 minutos, já estavam no ar, indo resgatar Aaron. Nós esperamos pelo pior. Desde quando você está aprendendo a ser paramédico, eles te ensinam que logo de cara você deve esperar pelo pior. 18 minutos depois, quando chegaram ao Corpo de Bombeiros de Freeport, Aaron já tinha recebido os primeiros socorros e estava estabilizado. Mas mesmo nesses momentos breves, Melissa e Jeff perceberam que aquele não era um garoto qualquer. Aaron estava alerta, curioso e prestando atenção em tudo o que acontecia. Assim que a gente chegou, o pessoal da emergência disse que aquele era o Aaron. E disseram o sobrenome dele errado. E ele corrigiu no ato. Ele falou: não, o meu sobrenome é Pérez, é Aaron Pérez. Enquanto estavam cuidando dele, o pessoal da emergência também reparou que Aaron era especial. Ele pediu pra gente rezar com ele. Ele disse: alguém pode rezar por mim? É só pedir pra Jesus estar comigo enquanto isso está acontecendo e fazer tudo dar certo. Em 5 minutos, o helicóptero já estava voando novamente com Aaron a bordo. Enquanto seus pais foram para Houston de carro, Aaron buscou consolo em Melissa. Apesar de se manter calmo durante todo o voo, ele segurou na mão dela e não soltou. Eu não sei se ele segurava na minha mão, achando que era o fim, mas segurava forte. Eu perguntei se estava doendo muito e ele disse não muito. Eu acho que a adrenalina dele estava a 1000 e então ele ficou bem durante o voo. Quando o helicóptero pousou no hospital, a equipe já havia preparado a sala de emergência para a chegada de Aaron. Melissa Kendrick, para descer do helicóptero, soltou temporariamente a mão do garoto. O piloto segurou a mão dele, mas Aaron não aceitou. Ele olhou para mim, arrancou a mão da minha e foi atrás da Melissa. Aquilo foi muito engraçado, porque mesmo naquele momento ele sabia o que queria, sem dúvida. Tem uma gravação em que parece que eu sou a enfermeira má cuidando do Aaron, porque saímos rindo do helicóptero. E a gente não estava rindo da situação, a gente estava rindo porque ele queria a minha mão. Aaron foi levado para a emergência. O Dr. Emanuel Melicinos, especialista em microcirurgia, foi chamado para avaliar a situação. É evidente que ele tinha ferimentos graves por todo o braço e
precisava ser levado para a cirurgia imediatamente. Depois de 1 hora de viagem, Blas e Thelma chegaram ao hospital e correram para o filho. O garoto, que havia contido suas emoções por tanto tempo, não conteve as lágrimas quando viu a mãe. Ele começou a chorar e a dizer: eu não quero perder o meu braço, eu não quero perder o meu braço. O Dr. Emanuel já tinha visto o resultado de outros ataques de tubarão, mas nenhum tão grave assim. Foi um ataque brutal que deixou um ferimento muito grave. E quando ele falou com Blas e Thelma, não mediu palavras. Ele disse: é muito grave. E depois farei o melhor que puder para dar um jeito. Esse tipo de ferimento é muito difícil na hora da reconstrução. O Dr. Emanuel podia ter de amputar, mas não tinha como saber antes de olhar mais de perto na sala de cirurgia. Não havia tempo a perder. Aaron foi levado para a cirurgia depois de se despedir dos pais. A primeira coisa que um médico faz em um caso como esse é religar as artérias e veias para restabelecer a circulação e salvar a mão da vítima. Entre o momento do ataque e a chegada à sala de operação, 2 horas e meia haviam se passado, e isso foi causa de preocupação para o Dr. Emanuel. Há um limite de tempo para qualquer parte do corpo ficar sem sangue. Depois disso, começa a haver uma deterioração cerca de 3 horas depois do ocorrido. Então, quanto mais cedo você consegue restabelecer a circulação, melhor para o paciente. O tubarão havia cortado o braço de Aaron em vários lugares. Portanto, seria muito difícil encontrar os tendões, músculos e nervos para religar, se é que eles estavam lá. Eles foram cortados e depois puxados. Encontramos os tendões, mas tivemos que procurar um por um. Depois, dissecar para descobrir o que era ligado ao quê. Durante as 4 horas e meia de cirurgia, o Dr. Emanuel foi tentando reconstruir o braço de Aaron, passo a passo. Foi um processo meticuloso, em que suturou tendões, músculos, nervos, veias e artérias. Enquanto isso, Blas e Thelma se preparavam para uma longa noite na sala de espera. Mas não ficaram sozinhos por muito tempo. A notícia do ataque se espalhou rapidamente pela pequena comunidade de Freeport, e logo Blas e Thelma receberam o apoio de 25 membros da igreja que dirigiram 1 hora só para esperar com eles. Eles foram incríveis. O pessoal ajudou muito a gente. Ninguém estava deprimido nem chateado. Todo mundo estava confiante. As pessoas falavam, batiam papo. Tinha gente que ia trabalhar no dia seguinte e ficou esperando até às 5 da manhã. Enquanto o Dr. Emanuel trabalhava, uma enfermeira ligou para dar as últimas notícias a Blas e Thelma. As pessoas ficaram em silêncio. O Blas atendeu o telefone e depois que ele desligou, ele fez uma pausa que quase me assustou. Aí ele disse: eles acham que vão conseguir religar tudo. Então Blas veio na minha direção e disse: Chris, se eu pudesse retirar tudo aquilo que eu disse de ruim para os meus filhos, se eu pudesse desfazer os meus erros agora, eu com certeza faria isso.